boas? Bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou Wagner da Rocha e neste canal posto vídeos de receitas, do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. Bem-vindos hoje à Quinta da Conversa. E hoje eu vou mudar um pouquinho o ritmo. No dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Aqui nos Estados Unidos, o mês de março inteiro é assim um mês para consciência sobre a síndrome de Down, para ensinar, para ajudar as pessoas a entenderem e aceitarem, né? É um mês para promover a aceitação das pessoas com síndrome de Down. E se você já está aqui há algum tempo, você sabe que a minha filha mais velha nasceu com síndrome de Down. E nesse vídeo eu quero falar como eu descobri que a minha filha tinha síndrome de Down. E nesse mês de março, nas quintas-feiras, eu vou falar, comentar e ajudar vocês verem alguma coisa de como é viver com síndrome de Down. Eu não sei se alguns de vocês que me assistem conhecem alguém, convivem com alguém ou têm algum parente com síndrome de Down. Mas eu vou começar hoje explicando como eu descobri que a minha filha tinha síndrome de Down. E vamos começar logo do início. Eu casei já velha, né? Casei velhinha. Agora vamos descobrir a minha idade. Sou velhinha mesmo, tá? Não muito velha não, mas sou velhinha. Eu casei com 37 anos e como eu já tava velha, eu não quis muito esperar, né? Velha assim, velhinha pra ficar tendo filho, né? Então a gente resolveu que a gente teria uma criança logo. Eu tive uma perda logo depois que a gente casou, que eu fiquei grávida. Eu tive uma perda de gravidez e logo depois, com conversação com meu ginecologista e tudo, eu fiquei grávida de novo no tempo assim que ele passou. E a minha gravidez não foi uma gravidez assim muito dificultada ou de risco. Eu tenho que falar das minhas gravidez também, porque eu fico ruim no início da gravidez. Mas assim, não era gravidez de risco. Só era assim um pouco mais complicado, eu enjoava pra caramba. E depois que passou o início da gravidez, o restante da minha gravidez foi assim, ó, maravilhosa. Eu não tive nenhum problema até o finalzinho da gravidez. Quando eu já estava no finalzinho, eu achei assim que o bebê não estava mexendo muito. A gente passou especialmente um final de semana que eu falei com meu marido, eu não senti o bebê mexer quase nada. Aí a gente ligou e marcou com o ginecologista já para segunda-feira, logo depois do final de semana. E ele deu uma olhada, ele falou, vem que eu quero dar uma olhada. Ele olhou, o coração estava batendo, estava tudo bem, mas ele descobriu que o fluido amniótico estava mais baixo do que o normal. Então ele me mandou ir para uma perinatologista, eu acho que é assim que fala em português. Pera aí que eu vou dar uma olhada como se fala. Olha, a Alexa não conseguiu me salvar, porque normalmente quando eu não sei uma palavra em português eu pergunto a Alexa e ela sabe tudo, né? Mas é perinatologist, é o médico, essa é a palavra em inglês, é o médico de neném na barriga, sabe? Um médico especialista que trabalha com o neném, com o bebê ainda na barriga. Então tá, eles me mandaram para essa pessoa e a gente marcou logo e foi para ela e ela realmente descobriu que o fluido amniótico estava mais baixo. Então eles fizeram assim uma pesquisa geral do que estava acontecendo, mediram o bebê trocentas vezes. Como eles não conseguiram descobrir alguma coisa, o que estava diferente, eu fui marcada para ir fazer um teste toda semana. Eles faziam um teste de estresse, né, no bebê para ver se ela estava com algum problema. Então ela falou, a gente vai ter que fazer o teste de estresse toda semana até você ter o neném. Então acho que faltava assim umas 5 ou 6 semanas, um mês e meio a minha data, né, de nascimento. Então eu fui uma semana, fiz o teste, não deu nada. Segunda semana fiz o teste, não deu nada. Marquei para a terceira semana. Mas entre essa segunda e terceira semana, antes do dia marcado, que eu acho que seria na segunda-feira, eu entrei em trabalho de parto mais ou menos assim 1h da manhã da segunda-feira. Quando foi mais ou menos assim meio-dia, foi quando eu tava assim com as contrações perto para poder dar entrada no hospital. Aí eu fui pro hospital. E lá no hospital mesmo, eles acabaram cancelando o meu teste de estresse porque a minha filha veio 3 semanas antes, né? Assim que dei entrada no hospital, tudo ficou normal. A intenção era ter um parto normal, né? Mas quando foi assim umas 3 horas da tarde, começou a diminuir, as contrações não estavam mais tão fortes.
e eu não estava dilatando tanto. Aí quando chegou umas quase 11 horas da noite, o meu médico veio conversar comigo e falou assim, ó, a gente vai ter que resolver. Ou você fica aí o tempo até que essa criança resolver se a sua contração vai aumentar ou nada, mas ele falou, nas últimas horas você não teve aumento de dilatação, a outra opção vai ser uma cesariana. E eu já tinha falado com ele, né, que se fosse para eu ficar 40 horas em trabalho de parto e cesariana, eu estava tudo bem com cesariana, porque tem algumas pessoas que ficam lá 3, 4, 5 dias, mas elas querem um parto normal, né? Mas eu já tinha falado, eu já sou de idade, eu tinha 38 anos já, eu já estou de idade, então eu não tenho esses horrores que eu preciso ter normal. Aí ele conversou comigo e a gente já combinou, já era quase 11 horas da noite, ele falou, vambora então, eu falei, vamos pra cesariana. E quando foi 11h46, pouquinho antes da meia-noite, a minha filha nasceu. Foi a minha primeira cesariana, não gostei da experiência, não gostei mesmo. E foi assim, um pouco de correria, eu não entendi muito porque eu estava assim, bem drogada. Eu estava bem drogada, então eu não entendi muito o que estava acontecendo. Eles saíram com o bebê, eu mandei meu marido ir e foi assim uma coisa corrida. Eles terminaram comigo, me levaram pro quarto e passou tempo. Sumiu todo mundo, sumiu o marido, sumiu médico. Aí o meu marido apareceu depois, falou que ela estava no berçário, ele tinha acompanhado, ficado com ela o tempo todo. Parece que ela tinha tido algum problema com respiração, eles tiveram que dar um pouco de fórmula para ela. Eu não sei, aconteceu alguma coisa lá no berçário, mas o meu marido falou que estava tudo bem. Mas eu ainda passei assim uma hora e pouca no quarto sem saber cadê o neném, o que estava acontecendo. Não foi aquela coisa assim que nasceu, sabe que você vê de novela? Nasce, joga no peito, assim você segura aquela criança suja. Não foi essa experiência para mim. Eu estava assim muito drogada, não gostei da cesariana por causa dessa parte. Eu estava assim meio groggy. E quando foi assim, bem mais tarde, o meu médico chegou e sentou, ele entrou, conversou, aí ele sentou e falou comigo assim, olha, muito carinhoso o senhor, né? Ele já era um médico assim mais de idade, ele sentou, conversou comigo, e aí ele falou comigo, olha, nós mandamos sangue para fazer um teste, que eu acho que ela tem síndrome de Down. Eu estava tão groggy que eu nem liguei muito, sabe? E ele ainda comentou, ele falou assim, não se preocupe, tá tudo bem, ela está com saúde, ela está saudável, não tem nada errado com o bebê, mas a gente vai ter que dar uma olhada para ver se ela tem mesmo, porque ele não tinha certeza, mas ele falou os dedinhos dela, sabe? Os dedinhos assim bem pequenininhos e gordinhos, que é uma das marcas da síndrome de Down. Ele falou que achou o dedinho dela assim meio parecido com o dedinho de criança que tem síndrome de Down. Todas aquelas vezes que eu ia fazer o teste de estresse, eles faziam ultrassom, eles mediram essa criança de ponta a ponta, não sei quantas vezes, e ninguém nunca pegou, né? Então surgiu logo depois que ela nasceu, porque o médico falou, eu tenho a impressão que ela tem síndrome de Down. Aí logo depois, mais tarde, lá para as madrugadas, eles já tinham cuidado dela e mandaram ela pro quarto para mim, e era muito interessante. Eu olhava pro rosto dela assim, e tinha hora que você olhava assim e falava assim, ela tem síndrome de Down, porque você poderia ver no rosto dela. 2 minutos depois você olhava assim e você falava, não tinha certeza. Não parecia. Às vezes ela parecia bastante, às vezes ela não parecia. Então a gente ficou naquela, parece, não parece, parece, não parece. Aqui quando você faz cesariana, você fica 3 dias no hospital. Eu fiquei os 3 dias no hospital e foi uma experiência assim não muito boa. Eu não gostei muito. Naquele hospital eles me deram muito remédio, eu estava groggy o tempo todo. Como eu fiz cesariana, acho que eles estavam me mantendo assim, muito remédio para dor. Sinceramente não foi uma experiência boa, não lembro muito bem. Eu fiquei muito emocionada, eu chorava por tudo. Eu lembro que eu passei esses 3 dias no hospital, eu chorava bastante. E eu lembro só uma vez, no hospital, não vou chorar. Eu lembro só uma vez no hospital que eu estava assim, muito emocionada, eu estava assim, muito emocional, e eu pensava, o que eu vou fazer com a criança? Com um diagnóstico que eu não estava esperando.
E eu lembro que eu estava assim tão emocionada e eu fiz oração, eu estava fazendo oração e pensando o que eu ia fazer da minha vida. Aí veio aquele pensamento assim na minha cabeça, sabe? Um pensamento que veio exatamente assim, como eu vou te falar. Falou bem assim: se você não quiser, eu posso ter de volta. Aquele dia, a minha visão completamente mudou. Acho que já era no terceiro dia que eu estava no hospital, eu já estava indo para casa. Completamente. Ali eu tive uma mudança de coração. Naquele momento eu falei: não, eu quero, eu mantenho, eu amo. Eu assim abracei a ideia e falei: essa é a minha vida da agora para frente. Naquele momento tudo mudou na minha vida. Naquele momento eu senti assim: é um presente de Deus e eu estou aceitando. E nós levamos nosso bebê para casa e começamos a viver a nossa vida normal. Aí o resultado chegou na sexta-feira da outra semana que ela nasceu. E eu lembro que o nosso médico ligou e confirmou que o diagnóstico tinha sido positivo. Ela realmente tinha síndrome de Down. Naquele final de semana, nós choramos tudo o que tínhamos para chorar. Desculpa. Sobre a criança que a gente não teve, né? Porque tem esse caso. Quando eu entrei no hospital, eu fui para ter uma criança. A criança que eu tinha pensado. Quando nós saímos de lá, nós saímos com a criança que Deus nos deu. E naquele final de semana, nós choramos tudo que tinha que chorar. A morte do que a gente tinha pensado, para falar a verdade. Eu falo assim, não é dramático falar a morte, mas é praticamente assim, a morte de um sonho. A gente chorou tudo que tinha para chorar dessa vez. Passamos aquele final de semana, tivemos o nosso luto pessoal do que tínhamos sonhado ou imaginado, e a partir daquele dia eu nunca mais olhei para trás, nem eu nem meu marido. Nós abraçamos o nosso bebê e a nossa vida ficou assim, normal com ela. Tinha síndrome de Down, não tinha síndrome de Down, ela era a nossa filha. Então nós andamos para frente e, para falar a verdade, eu nunca mais olhei para trás. Nunca perguntei por quê. Nunca pensei, e se tivesse sido diferente? Não, nós abraçamos ela e nós amamos ela do jeito que ela é. Tivemos sorte porque logo depois que ela nasceu, eles fizeram todos os exames, ela não tinha nenhum problema de coração, que é um pouco normal em criança com síndrome de Down, né? Nós não tivemos problema de coração, mas nós ainda não nos safamos desse problema de coração. Essa é uma outra história para um próximo mês, que eu tenho que contar a segunda história do meu segundo parto, que também não foi nada normal. E no mais é isso, a gente leva a nossa vida da melhor forma que pode. Ela é uma criança muito saudável, assim como falar de síndrome de Down, ela é uma criança extremamente saudável. Ela não tem problema de saúde, a única coisa que ela tem é gripe. Pega uma gripe assim, ó. Se tiver alguém com gripe perto daquela criança, ela já tá pegando. Às vezes eu tenho que admitir que é um pouco mais difícil para algumas famílias quando problemas de saúde são envolvidos. Às vezes os nossos bebês podem ter, assim, problemas seríssimos de saúde. Mas se não tiver nenhum problema sério de saúde, a vida é normal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Se tiver alguma pergunta, pergunte aí nos comentários, eu estou disposta a responder. E no mais é isso, volte sempre, não esqueça de se inscrever se não for inscrito ainda, não esqueça de deixar um like aí, estou até sem saber o que falar nesse final, mas não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar o canal ou os vídeos com alguém e volte sempre. Bye!